Se eu tivesse que recomeçar minha vida do zero, sem grana, e morando numa cidade grande, mas fugindo da ansiedade de uma carreira CLT num banco, por exemplo, sonhando em um dia morar num sítio, ou pelo menos levar uma vida mais leve, eu faria tudo diferente do que muita gente imagina. O maior erro de quem tenta mudar de vida é achar que precisa largar tudo de uma vez. Tem gente que pede demissão sem se preparar, larga tudo sem plano nenhum e depois se frustra. E se frustra bem rápido. Eu vi isso acontecer com vários conhecidos e até com alguns amigos meus. E quase aconteceu comigo. Porque a pressão é muito grande, às vezes a gente não aguenta mais mesmo. Quando a gente está infeliz com a vida, parece que precisa de uma mudança radical para ontem. Mas o problema raramente é só o lugar que está morando ou o trabalho que tem. Tem um livro que chama Psicologia Financeira que fala sobre a importância de tempo e liberdade como riqueza de verdade. Mas isso só vem com constância e boas escolhas, não com uma impulsividade de querer mudar tudo de uma hora para outra. O maior erro de quem tenta mudar de vida é confundir mudança, ruptura com fuga. Se eu tivesse que recomeçar hoje, ainda morando em São Paulo, coisa que eu não faço mais, eu não sairia correndo para mudar de cidade. Eu começaria ajustando a rotina dentro da minha realidade atual, com menos gasto supérfluo, mais tempo de qualidade, mais contato com a natureza, que aí se você está numa cidade grande é ir para um parque, dar uma saidinha da cidade e estar mais presente, mais próximo de pessoas que me fazem bem. Eu começaria a simplificar a vida no momento, agora, onde eu tivesse. Uma vida simples de verdade é um estilo de vida, não o CEP, não o endereço que você tá. E isso vale para quem quer morar numa praia ou numa metrópole. Tem gente que ama cidade grande e tá tudo bem. Aliás, eu fiz exatamente isso, né? Eu saí do meu emprego CLT num banco lá no começo de 2019, mas só saí de São Paulo em 2023. E nesse meio tempo, eu fui simplificando minha vida aos pouquinhos. Eu já mostrei no segundo vídeo dessa série a calculadora para organizar as contas que eu usei e tá de graça para qualquer um baixar. Lá eu contei as economias que eu fiz e que acho que quase todo mundo consegue fazer também. Só que pera lá, eu planejei essa saída do trabalho, que era um lugar que eu tava infeliz pra caramba. Eu não esperei surtar para ter que pedir demissão com uma mão na frente e outra atrás. Eu lembro que eu até avisei um amigo do trabalho, que era mais próximo, né, que eu podia falar pra ele, que eu tava me planejando pra sair, e eu fui me preparando pra isso, fui juntando dinheiro, que nem eu falei, eu fui fortalecendo meu trabalho paralelo, que já era o Economic. Então assim, tem caso que talvez a pessoa esteja pirando de verdade e precisa sair de repente do trabalho, pedir demissão e abandonar tudo. Sim, eu sei que tem. A gente não pode julgar o que cada um tá passando. Mas eu realmente acho que se você quer mudar para, por exemplo, trabalhar com outra coisa, vai fazendo isso aos pouquinhos para não ficar sem salário de uma hora para outra. E outra, tem gente que também nem quer mudar de emprego, só quer mudar o jeito que tá levando a vida, o que, na minha opinião, facilita um pouco as coisas. Se esse vídeo tá te fazendo refletir, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Cezita, esse é o Economic, que fala de finanças e investimentos para viver melhor do seu jeito. Para começar, eu buscaria conhecimento grátis e confiável, para não gastar com isso. Tem 3 cursos que eu deixei de graça aqui no meu YouTube, que eu mesmo teria assistido lá no comecinho desse processo, que é o Mapa do Tesouro Direto. O outro curso chama Meu Primeiro Investimento e tem também o Dicionário do Investidor, que são cursos completos que eu quis dar de graça para todo mundo que quer mudar de vida. Nesses cursos eu ensino como investir nos investimentos mais seguros do Brasil, que hoje em dia são do Tesouro Direto, que ainda por cima estão rendendo bastante. Tem também o passo a passo para quem vai investir pela primeira vez em outras aplicações diferentes. E um dicionário completinho, para você não ficar perdido nesses lances que são meio economês, né? Tipo o termo Selic, IPCA, Ibovespa e essas coisas. E tem também as planilhas que eu compartilho no meu grupo do Telegram. É só acessar pelo link da descrição dos meus vídeos aqui do YouTube ou lá no meu perfil do Instagram, porque elas mostram tudo automático. Quanto investir em cada lugar, quanto dinheiro você vai juntar investindo, e mais um monte de calculadora, tudo de graça. Eu também começaria com uma reserva de emergência sem pressa, me esforçando ao máximo e focando em juntar pelo menos 3 meses desse colchão de segurança, e depois faria um planinho simples. Quanto que eu gasto por mês? É esse tipo de reflexão que você tem que fazer. Quanto que eu quero juntar e em quanto tempo? E tudo isso respeitando seu ritmo, não adianta copiar a pressa dos outros. O livro Essencialismo diz que viver bem é escolher o que é essencial e abrir mão do resto. E para mim isso virou uma lei. Não adianta querer viver de uma maneira mais leve se você ainda tá preso em um monte de desejo que plantaram em você, que nem são seus. Muita gente não muda de vida porque no fundo ainda quer manter o status, quer manter a aparência, se comparando e querendo, no fundo, se exibir para os outros, mostrar que é bem sucedido. Eu entendo essa lógica. Assim, vale a pena a gente refletir sobre isso, mas dá pra falar que tá errado, né? A gente nasceu entendendo que sucesso, ser bem sucedido é ter cada vez mais coisa, porque assim você é visto como uma pessoa que tá se saindo bem, que tá progredindo,
Mas, velho, isso adoece muito a gente, né? É isso que as propagandas, que a publicidade faz. Planta na gente a vontade de ter um monte de coisa que a gente não precisa. E pra mim, liberdade é você olhar pra sua agenda e ver que tem tempo pra fazer o que importa. Não ter esse monte de coisa, porque normalmente ter esse monte de coisa te faz precisar trabalhar que nem um maluco, e aí você não consegue encaixar coisas que são boas, que você gosta na sua rotina. Se você conseguiu comprar um monte de coisa, mas tá tendo que trabalhar que nem um doido pra pagar as contas, sem conseguir dormir direito, sem uma folguinha pra curtir, com a sua saúde mental indo pro ralo, tem alguma coisa dando muito errado, concorda? Comenta aqui embaixo, qual que seria seu primeiro passo se você fosse recomeçar hoje? Eu leio todos os comentários e respondo tudo que eu consigo. Outro livro massa que eu já comentei aqui nessa série, que tem uma frase muito legal, que é o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, cara, isso me marcou muito. Se eu não me engano, ela é mais ou menos assim. Nós não somos cegos, nós estamos cegos. A gente é cego que enxerga, que enxergando não tá conseguindo ver as coisas. Que a gente repete a rotina, trabalha que nem um louco, compra uma porrada de coisa, só que no fim a gente tá frustrado pra caramba com a vida que a gente tá levando. E a maioria de nós nem para pra pensar se é isso mesmo que a gente quer. Uma vida simples começa quando a gente começa a enxergar isso, quando a gente entende que liberdade é ter escolha, mesmo que essa escolha dê trabalho. Recomeçar não significa jogar tudo pro alto, jogar tudo no lixo e começar do zero. Não é destruir, significa reconstruir, só que com consciência do que tá fazendo. Se eu tivesse que recomeçar do zero, eu escolheria viver com menos pressa e mais sentido. Você também pode, se quiser. Se esse vídeo te ajudou, você precisa assistir os 2 primeiros episódios dessa série. Nesse aqui de cima eu conto tudo sobre o que me fez largar a carreira no banco, mesmo ganhando bem, e vim de Uninho Velho morar na Bahia. E nesse outro aqui de baixo eu mostrei o planejamento completo, que me ajudou a mudar de vida com segurança. Escolhe um e bora continuar essa conversa.